Nesse vídeo, nós vamos falar sobre distribuições condicionais no caso em que as variáveis aleatórias envolvidas são conjuntamente contínuas, ou seja, no caso de um vetor aleatório contínuo. Então, nós começamos com uma definição em que nós tomamos um vetor aleatório x, y, contínuo, ou seja, ele tem função densidade de probabilidade conjunta f de x, y. Então, nesse contexto, nós estamos restringindo a definição para o caso em que o vetor aleatório sob consideração admite uma densidade conjunta, ou seja, trata-se de um vetor aleatório contínuo. Nessas condições, nós definimos a função densidade de probabilidade condicional de x, de x, dado que y é igual a y, definimos pela expressão essa daqui. Então eu vou, por analogia ao caso de uma massa condicional, eu vou considerar a razão entre a densidade conjunta de x, y, no ponto x, y, e a densidade marginal do y no ponto y. Isso aqui está bem definido para x, um número real, e y real com densidade positiva. Eu não preciso me preocupar muito no caso em que a densidade marginal do y é igual a zero, porque a maneira como eu vou utilizar essa definição aqui vai essencialmente excluir esse caso aqui. Então a definição é essa, ela funciona de maneira análoga àquela definição dada para massa de probabilidade condicional de x dado y, mas agora não se trata de uma função condicional em que o condicionante tem probabilidade positiva. Então, moralmente, o que eu quero é condicionar num evento que tem probabilidade zero de uma maneira que faça sentido. Então, o que é importante ter em mente é que isso é algo que nós vimos em probabilidade A, no curso de probabilidade A, que um vetor aleatório contínuo, ou seja, que admite uma função densidade de probabilidade conjunta, um tal vetor aleatório tem, em particular, a propriedade de que cada uma de suas componentes é também uma variável aleatória contínua. E outra coisa que nós sabemos lá do curso de probabilidade A é o seguinte: variáveis aleatórias contínuas
tem a propriedade de que a probabilidade de assumirem qualquer valor é zero, né? Então, em particular nesse contexto aqui, a probabilidade de y ser igual a yzinho, qualquer yzinho que eu pegar, essa probabilidade é zero. Então eu não posso utilizar a definição usual de condicionamento, né, ou seja, tomar a interseção com um evento y igual a yzinho na definição, porque eu vou obter uma coisa que tem probabilidade zero. Então, para contornar essa dificuldade, né, ou para dar uma definição que faça sentido e me dê fórmulas interessantes para se trabalhar, eu utilizo, no caso em que eu estou trabalhando com vetor aleatório contínuo, eu utilizo ou tomo como ponto de partida a noção de uma densidade de probabilidade condicional. Quando eu olho para esse símbolo, eu tenho que imediatamente fazer essa substituição mental. Eu estou sempre pensando nessa razão entre densidades. Ainda nas condições acima, ou seja, no caso de um vetor aleatório com componentes x e y, nós definimos, agora em termos da densidade condicional, definimos a probabilidade condicional de x pertencer a um subconjunto boreliano B da reta condicional em y igual a yzinho, da seguinte maneira. Então, eu vou reintroduzir esse símbolo. Como sendo a integral em que o conjunto no qual eu estou integrando é o conjunto B, da densidade condicional de x, dado y igual a yzinho, e isso é uma integral de x. Então, uma coisa importante para se ter em mente, vamos deixar isso como uma observação aqui. Nesse contexto, esse símbolo aqui não representa essa razão aqui. Isso é bem importante. Tá? Então, a gente está redefinindo esse símbolo, então o que está sendo dito é que quando vocês enxergarem essa anotação aqui, a interpretação a ser dada ela é contextual. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, você enxergou isso aqui, você tem que primeiro se perguntar, y é discreto ou contínuo? Se a resposta for y é discreto, aí sim vocês podem utilizar
né, ou tomar como definição desse símbolo essa razão que está aqui. Se a resposta for y é contínuo, aí vocês têm que adicionar uma segunda pergunta, que é a seguinte: x e y admitem uma densidade de probabilidade conjunta? Se a resposta for sim, vocês sabem como definir a densidade condicional do x, tá, do y igual a y, a partir daquela fórmula que vimos no slide anterior. E agora sim, nós podemos utilizar como definição desse símbolo, nesse novo caso, como sendo essa expressão que está aqui. Então, o truque aqui é saber que, ao enxergar esse símbolo aqui, é necessário fazer uma substituição por uma determinada expressão, e essa substituição é contextual. No caso em que o y é discreto, você utiliza uma determinada substituição. No caso em que o vetor aleatório x, y admite uma densidade conjunta, você utiliza outra substituição. E no caso em que y é contínuo e x é discreto? Bom, esse caso nós ainda não incorporamos uma notação, certo? Por enquanto, nós sabemos o que fazer no caso em que y é discreto e no caso em que y, x é um vetor aleatório contínuo. Ainda no contexto acima, aqui eu vou falar acima, né, no contexto do que estamos inseridos até aqui. Ainda nesse contexto, nós definimos a função de distribuição acumulada condicional da variável aleatória x, dado que y é igual a y, pela expressão essa daqui. Certo? Então, esse símbolo aqui, no caso em que x, y admite uma densidade conjunta, é um caso particular da definição dada imediatamente acima, certo? Então, eu estou introduzindo aqui um novo símbolo para um caso particular dessa noção aqui. E no caso em que x, y são conjuntamente contínuos, a substituição que tem que ser feita é por essa expressão aqui, certo? Então, essas três noções que nós vimos aqui dão um panorama geral do que significa tomar um condicionamento no contexto de um vetor aleatório com densidade de probabilidade conjunta, ou seja, no caso de um vetor aleatório contínuo. O ponto de partida, então, é a noção de uma densidade condicional, e a partir dela nós definimos probabilidades condicionais e funções de distribuição acumulada condicionais. Então, para clarear as ideias, vamos ver um exemplo bem simplesinho aqui. Vamos considerar um vetor aleatório x, y com densidade conjunta
dada pela seguinte forma. Então, vai ser uma função indicadora, eu vou escrever explicitamente aqui. 0. Se x for menor que y, 1. Se x for maior ou igual que y. E isso vale para x e y entre 0 e 1. Certo? Aqui na verdade é 2, porque essa coisa tem que... A integral disso aqui no plano tem que ser igual a 1. Então, isso aqui nada mais é do que a função indicadora do conjunto de pontos no plano situados no quadrado unitário, cuja primeira coordenada é maior ou igual que a segunda coordenada. Então essa função densidade de probabilidade, na verdade é 2 vezes isso, né? Aqui eu tenho que avaliar no par xy, então eu estou testando se x é maior ou igual que y, eu estou testando se o par xy cai nessa região aqui, e essa aqui é a fórmula dessa função densidade de probabilidade. Certo? Então já está implícito na maneira como eu escrevi, já está implícito que se x e y estão fora, cada um deles, do intervalo unitário, ou se o par ordenado x e y está fora do quadrado unitário, essa densidade também vale 0. Certo? Então eu poderia complementar isso que está escrito aqui, dizendo que também vale 0 se x e y não estão entre 0 e 1. Tudo bem? Então, lembrando que se eu tenho uma densidade conjunta, eu posso recuperar as marginais a partir dela, basta integrar na variável que eu não tenho interesse. Então a fórmula que a gente conhece lá da probabilidade A é essa daqui. Então, lembrando que vale essa fórmula, temos nesse caso, no presente exemplo, que a marginal do y vai ser a integral em toda a reta, a princípio, dessa função indicadora de que x e y estão entre 0 e 1 e x é maior ou igual que y. E isso agora eu estou integrando dx. Isso nada mais é do que a integral de y até 1. Eu estou sempre esquecendo que tem que multiplicar por 2 aqui, né? Então isso nada mais é do que a integral de y até 1 de 2 dx, que nada mais é que 2, 1 menos y. Certo? E vamos tentar enxergar o que está acontecendo aqui. A gente tem um vetor aleatório, né, o conjunto de possíveis valores assumidos por esse vetor aleatório é o plano. E eu estou definindo uma região. Qual é a região? O conjunto dos pares ordenados no quadrado unitário, cuja primeira coordenada é maior ou igual que a segunda coordenada. Então, se eu vier para cá, vamos marcar onde é que está, idealmente,
o 1. Se eu vier para cá, o que vai acontecer é que a região que eu estou indicando vai ser essa daqui. Então, nessa região em azul, vamos indicar aqui, aqui a minha densidade conjunta vale 2. Então, se eu pego um par, digamos, x, y, que está nessa região, a densidade conjunta vale 2. Se eu pego um par x, y, que está fora dessa região, aí a minha densidade conjunta naquele ponto vale 0. Certo? Poderia tentar fazer aqui o desenho dessa densidade, né? Ela é uma função do plano na reta, então, na verdade, a densidade de probabilidade mesmo, eu precisaria desenhar em 3 dimensões. Eu posso botar um 1 aqui, um aqui, aqui está o par ordenado, vamos ver mais ou menos aqui, né? Aqui está o par ordenado 1, 1, e a região indicada é essa daqui. Então, se eu marcar aqui como sendo a altura 2, vamos subir mais ou menos até aqui, vamos subir mais ou menos até aqui. Então, o que está acontecendo é que essa função densidade de probabilidade conjunta ali, ela vale 2 se o par ordenado está nessa região e 0 fora dessa região. Então, poderia pintar tudo aqui de azul. E agora o que está em azul aqui é o gráfico dessa densidade de probabilidade. Não ficou muito bom, vocês já sabem que eu não sou um grande mestre dos desenhos em 3D, mas a ideia é mais ou menos essa. Tudo bem? Então, quando a gente vai calcular aquela integral dx, né, vamos voltar para cá, eu tenho ali a região onde a densidade vale. Agora saiu um pouquinho de escala, mas tudo bem, é só marcar aqui onde que estão os zooms. Certo? E então, no slide anterior, a gente calculou a integral de menos infinito até mais infinito, mas daí corta para a integral de 0 até 1 da indicadora de que x é maior ou igual que y dx, né? E a gente calculou isso, 2 vezes isso, na verdade, mas o que interessa é calcular essa integral aqui. Então, eu estou fixando um y e integrando ao longo de x, aquela função indicadora. Então, de fato, vou botar o 2 ali só para não perder o fio da meada em relação à densidade de probabilidade conjunta. Né? Se eu fixo y e integro ao longo de x, eu estou integrando a função que vale 2 sobre essa linha. Certo? Então, eu estou integrando, de fato, a partir de y até 1. E é por isso que a gente chegou nessa expressão aqui. Certo? Então, a gente já obteve a função densidade de probabilidade marginal do y, né? A gente pode até desenhar ela aqui. Deixa eu mover isso para cá. Não sei se eu consigo. Acho que ele não permite mais que eu mova. E, bom, no próximo slide ali eu desenho. Então, já sabemos que
a função densidade de probabilidade do y, ela vale 2, 1 menos y, e claro, isso para y entre 0 e 1. Está tudo implícito aqui no problema que essas variáveis aleatórias só vão ter densidade positiva entre 0 e 1, né? Quando eu avalio num ponto entre 0 e 1. Certo? Então a densidade marginal da variável aleatória y vai ser uma coisa mais ou menos assim. Aqui está o valor 2, e daí ela desce até o 1. Então a taxa na qual eu estou descendo é menos 2y, né? E daqui segue a vida. Tá? Não é para confundir, né? Agora eu estou plotando os yzinhos nesse eixo, e nesse eixo aqui os f's de yzinhos. A partir disso, a gente pode obter a função densidade de probabilidade condicional de x dado yzinho, ou dado que y é igual a yzinho. Partindo então da definição, a função densidade de probabilidade condicional do x, dado que y assumir um valor yzinho, vai ser a densidade conjunta sobre a marginal do y, né? A marginal do condicionante. Aqui em cima, então, eu tenho duas vezes a função indicadora de x maior ou igual que yzinho, x maior ou igual que yzinho, desculpa, e embaixo eu tenho 1 menos yzinho. Então, vamos botar assim. Nós temos para x entre 0 e 1, e y entre 0 e 1, e agora eu vou ter que abrir um intervalo, né? Senão eu vou ter uma indeterminação aqui, vou ter alguma coisa sobre 0. Nesse range de valores de x e y, a função densidade de probabilidade condicional do x dado y é dada por essa expressão aqui, certo? Então é a função indicadora de x. Vamos botar assim. Isso vale 0 se o x é menor que o y, claro, entre 0 e 1, né, sempre restrito a esses ranges que eu especifiquei ali em cima, e vale 1 sobre 1 menos y se o meu x é maior ou igual que y. O que está dito aqui, então? Como o y está parado, eu posso momentaneamente enxergar esse valor como um parâmetro. E essa fórmula que vocês estão enxergando aqui nada mais é do que a fórmula da função densidade de probabilidade de uma uniforme que vai de y até 1. Então vamos escrever isso. A variável aleatória x, condicional em y igual a y, tem distribuição uniforme de y até 1. Então, é claro que se a gente proceder analogamente, utilizando a simetria da definição, nós vamos concluir também que y dado x igual a x também tem distribuição uniforme.
né? Possivelmente com outros endpoints. De fato, vai ser uniforme de 0 até x, certo? Então, esse exemplo aqui ilustra que, embora eu possa ter distribuições condicionais uniformes, incondicionalmente, né, a gente viu no slide anterior, o y não tem distribuição uniforme, ele tem uma distribuição mais concentrada à esquerda. Então esse é um primeiro exemplo aí que ajuda a gente a enxergar como é que essas coisas se aplicam num caso concreto aqui, quando você tem expressões concretas para as densidades de probabilidade conjunta, marginais, etc. De fato, a definição só requer que você tenha a função de densidade de probabilidade conjunta das variáveis aleatórias envolvidas, porque a partir dessa você obtém as marginais necessárias, e uma vez que você tem essas coisas, esses objetos, você pluga na definição para obter aquilo que você quer, que é a maneira como nós definimos a função densidade de probabilidade condicional de uma variável aleatória em outra. Vamos seguir um roteiro parecido com o que a gente fez no caso discreto. O teorema que eu vou enunciar aqui nada mais é do que a boa e velha lei da probabilidade total, revisitada mais uma vez, né? A gente já viu ela em diversas roupagens, então, revisitada. Tá, então, nas presentes condições, né, ou seja, se estamos considerando um vetor aleatório x, y conjuntamente contínuo, a gente pode utilizar a seguinte fórmula. A probabilidade de x pertencer a A, interseção y pertencer a B, se exprime como a integral sobre B, vou botar um parêntese aqui, da integral sobre A da densidade condicional dx dado y igual a y, isso é uma integral dx, ponderada pela função densidade de probabilidade marginal do y. E essa é uma integral dy, certo? Então, o que está escrito aqui é que eu posso decompor a probabilidade conjunta de x e y em uma soma ponderada, né, quando eu estou integrando fy dy, né, por analogia eu estou fazendo um limite de somas ponderadas e eu interpreto isso como uma soma ponderada. Certo? E aqui então eu tenho que escrever, né, isso tudo que está em parênteses aqui nada mais é do que aquilo que nós havíamos definido para o caso de um vetor aleatório contínuo como a probabilidade condicional de um determinado evento envolvendo x e o condicionante do tipo y igual a y. Então, essa é a primeira maneira de se escrever a lei da probabilidade total, né, em termos de densidades condicionais ou de distribuições condicionais. No caso em que o vetor aleatório x, y é do tipo conjuntamente contínuo, certo? Então essa hipótese de que são conjuntamente contínuos está implícita ao escrever a densidade condicional aqui. E esse teorema então está me dizendo, por um lado, que eu posso aplicar essa fórmula, obviamente, e por outro lado está me dizendo que
A distribuição conjunta de um vetor aleatório desse tipo é inteiramente determinada por uma das marginais e pela distribuição condicional da outra variável aleatória naquela para a qual eu tenho a marginal. Então, esse tipo de resultado, a gente já viu nos casos discretos, muitas vezes facilita na hora de fazer contas, porque trabalhar diretamente com a distribuição conjunta, às vezes pode ser um pouquinho xarope, né? E, por outro lado, muitas vezes a densidade marginal de uma das variáveis aleatórias tem uma expressão simples e a condicional da outra variável, naquela em que você está condicionando, também tem uma expressão simples. Então você consegue decompor as coisas algebricamente, por assim dizer, em etapas em que cada um dos termos que compõem essas etapas tem uma formulação mais fácil de se trabalhar, né? Como é o caso, né, do exemplo que acabamos de ver, em que x condicional em y tinha uma distribuição uniforme. Então, aquele exemplo já ilustra esse fato. Tá? Mas, né, aqui eu fiz com total generalidade, a gente sabe que é mais fácil de se trabalhar com, por exemplo, acumuladas conjuntas, etc., né? Ou a gente tem mais interesse em explicitar a acumulada conjunta ou a densidade conjunta. Então vamos reescrever essa lei da probabilidade total em mais alguns casos de interesse. Um caso particular, então, daquela fórmula que foi dada acima, é esse aqui. A densidade conjunta de x e y, eu posso escrever como a integral de menos infinito até y, da integral de menos infinito até x, e aqui eu posso botar a densidade condicional do x, tem que mudar o integrando aqui, né? E aqui já gastei y e x, então isso aqui é integral dt, e aqui uma integral ds. Certo? Eu poderia continuar da mesma maneira que eu procedi no slide anterior, e utilizando definições que já vimos. Minto, aqui faltou ponderar pela densidade marginal do y, obviamente, né? Então, aqui tem a marginal do y, e isso que está na integral dt nada mais é, de acordo com a maneira como definimos, que a acumulada condicional do x, do ponto x, porque eu estou integrando até x, e condicional em y igual a s. Certo? Aqui então nós temos ainda outra expressão. E essa sim começa a ter maior utilidade, porque de fato funções densidade, funções de distribuição acumulada, né, sejam marginais, sejam condicionais, são expressões numéricas. Então, agora sim, aquilo que eu falei anteriormente começa a tomar cara, né? Pensando em termos do exemplo ali que a gente viu agora há pouco, eu sei qual é a expressão para a função de distribuição acumulada de uma uniforme que vai de S até 1. Então eu posso plugar isso aqui, né? E a densidade do y do ponto S eu sei qual é também, né? Naquele exemplo era 2 menos 2S, para S entre 0 e 1. Então, tá aí mais uma formulazinha aí que tem utilidade para facilitar a nossa vida na hora de fazer contas, né?
Tem mais um caso aí de interesse, então vamos passar para ele. Tá, então, em particular, vale o seguinte: a distribuição marginal do x nada mais é do que uma média das distribuições condicionais do x, condicionais em y igual a yzinho. Quando eu digo uma média ponderada, é precisamente no sentido dessa integral aqui. Em particular, né, no caso particular do caso particular, a acumulada marginal da variável aleatória x pode ser expressa dessa maneira. Aqui é uma integral dy, então eu percorro toda a reta agora. Aqui entra um yzinho, aqui entra a marginal do yzinho, e essa é uma integral dyzinho. E, obviamente, esse não entra exatamente como lei da probabilidade total, mas fica bem posicionado aqui pela analogia. Então, se eu quiser saber qual é a densidade marginal da variável aleatória x, eu posso calcular essa integral aqui, e em muitos casos vai ser mais fácil do que proceder a partir, por exemplo, da conjunta. Tá claro isso aqui, porque essa terceira fórmula segue diretamente da definição, porque esse símbolo aqui denota nada mais do que a razão entre a conjunta e a marginal do y. Né? Então, no denominador aparece a marginal do y. Então, vai cortar aqui e o que sobra é a função de distribuição, a função densidade de probabilidade conjunta de x, y no ponto x, y, e quando eu integro em toda a reta dy, isso foi o lembrete que a gente viu alguns slides atrás, né? Quando eu faço essa integração, me dá precisamente a densidade marginal do x. Então, está implícito aqui na notação, né, o que o azão pode ser, né, são subconjuntos da reta, o x são números reais, x são números reais. Então, não qualifiquei aqui, mas está implícito na notação o que esses objetos aqui representam. Então, nesse vídeo era isso, né? É um vídeo que está introduzindo aí noções de condicionamento em que a variável aleatória na qual eu quero condicionar é do tipo contínuo, e por enquanto a gente está se restringindo ao caso em que eu tenho um vetor aleatório x, y conjuntamente contínuo. Já dá para fazer bastante coisa aqui, né? A gente tem uma vasta gama de modelos estatísticos justamente nessa categoria aí de uma distribuição mais geralmente multivariada, contínua. Né? E esses resultados aqui auxiliam na hora de se trabalhar com essa classe de modelos. Né? Então, isso que nós vimos aqui, de fato, são ferramentas bem úteis aí para se trabalhar com modelos estatísticos multivariados contínuos. Tá? Então, era isso. Nos vemos no próximo vídeo.